são 99% para você resolver. Eu, particularmente, estudei com Duarte Júnior, um parlamentar do estado do Maranhão, tive com ele algumas vezes. É um camarada meigo, educado, altamente preparado, cara polido. Se você vê todos os posicionamentos dele, até mesmo naqueles momentos mais inflamados, ele sempre age com ponderação e equilíbrio. A Zambelli, ela, infelizmente, né, trocou o pé pelas mãos, talvez pelaquela euforia dela ter feito mais votos do que o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, nas eleições de 2022 no estado de São Paulo, perdendo só para o Guilherme Boulos, e sendo a deputada federal do sexo feminino mais votada do Brasil. Ela tocou, né, exacerbou, não teve inteligência emocional. Eu creio, assim, na minha concepção, que o Bolsonaro talvez poderia minimizar a derrota, mas seria quase impossível ela virar 1.800.000 votos, que era do Lula, ou de abstenção, para ir para o outro lado. A eleição do Bolsonaro estava perdida ali, foi decidida logo no primeiro turno. É difícil reverter esse tipo de fenômeno. E a não ser que o Bolsonaro fosse um outsider, né, um candidato que não estivesse na máquina. Mas todo candidato que disputa a reeleição e vai para o segundo turno em segundo lugar, é muito pouco provável. Nunca na história da República um candidato conseguiu virar com a máquina, indo para o segundo turno derrotado no primeiro. Então, assim, eu acho que é válido a permanência dela no parlamento. Quem tem que frear a Carla Zambelli é o eleitor. Eu acredito que se ela não ficar inelegível nas próximas eleições, ela ainda puxa 2, 3 mandatos consecutivos, diminuindo a votação dela para 400.000, 200.000, 120.000. É uma pessoa que tem o seu talento, tem o seu valor para a direita brasileira, né, que acredita no dogma dela. E eu acredito que esse negócio de ficar caçando conclua, por favor, político, parlamentar, em detrimento de fala, opinião, eu acho que isso é uma coisa totalmente inválida para a democracia. 1 minuto, Sofia, por gentileza. Eu vejo que aconteceu com a Zambelli, que ali no momento acalorado, né, ela não conteve os ânimos e proferiu algumas palavras que, quando você não tem sangue de barata, você quer sempre, naquele ímpeto, levantar a voz. Mas eu deixaria aí um conselho para a Zambelli, que hoje, quando eu estou ouvindo muita abobrinha do meu lado, eu deixo passar, porque no final das contas você não vai conseguir resolver aquilo ali no grito, ou xingando, ou querendo matar, ou querendo fazer o que você queria poder fazer, mas não pode. Então a gente tem que andar dentro da linha, dentro do parlamento. Eu sei que fica bonito para vídeos de Instagram, quando um político xinga dentro do parlamento, põe o dedo no nariz do outro, mas ele pode ir para um conselho de ética e perder o mandato, e a gente perder um representante no Congresso, o que não é interessante para a direita, perder um representante no Congresso. Então é bom a gente, né, acalmar os ânimos e, por maior a baboseira que o outro está falando, tentar manter ali o mínimo do nível possível para não perder o mandato. 1 minuto, Arnaldo. Eu disse várias vezes aqui que o Congresso que nós temos é um reflexo que nós temos aqui na rua. Eu nunca vi um Congresso tão medíocre, tão incapacitado, tão sem nexo do que esse. Inclusive aqui em Rondônia nós temos deputado que vai lá para gritar, chama os outros de gordo, que não sei o que, assim, umas coisas esquisitas, umas coisas duras. Minas Gerais conseguiu eleger um tal de Nicolas Chupetinho, um tal de Creitinho senador. Minas Gerais. Isso prova que a lacração nas redes sociais suplantou toda e qualquer questão de normalidade, senso crítico. Eu posso fazer uma introdução aqui rapidinho? Eu gostaria de pedir, é a primeira vez que eu participo de um programa com você, gostaria de pedir que você mantivesse o respeito, ficar chamando o deputado federal Nicolas. Você não quer que a gente fique chamando o Lula de ladrão, vagabundo? Pode chamar, eu chamo. Não, porque é desrespeitoso. Você vai chamar o rapaz de Nicolas Chupetinho, Mas você sabe ele é criança, não, você sabe que não é, você não é menino, você já é um senhor. Eu não sabia, é outra coisa? Você sabe do que a esquerda criou essa fake news, então eu acho que o senhor consegue ser muito baixo, com linguajar chulo. Não, mas a Chupetinha que eu falo é de criança. A gente está falando aqui justamente sobre isso, em tentar manter o nível, e o senhor traz um nível muito baixo a um programa que eu ainda não tinha participado nesse nível. Tá, eu aceito a sua intervenção, mas Minas Gerais, que é minha terra, eleger Nicolas Chupetinha não é legal. Eleger um tal de Creitinho, quer dizer, a política nossa perdeu todo o senso crítico, certo? E virou uma coisa... O Lula é presidente, o analfabeto. E virou uma banalidade. Virou simplesmente já uma deu, banalidade. Arnaldo, seu minuto. Tá, eu só quero explicar para a Sofia, que eu estava falando para ela em Chupetinha, porque ele é uma criança.
Um minuto, Ricardo. Rapaz, depois dessa, Arnaldo, eu ficaria até constrangido em continuar participando do programa, viu? Mas isso é você que é um Foi um babaca. nocaute não assim que, Não, caramba, que eu só passa senti, vergonha quem tem. eu senti. Agora, eu achei que o Samuel fosse falar da imunidade parlamentar material que está prevista na Constituição, no artigo 53. Então, essa parlamentar, inclusive isso daí eu discuti muito com o Samuel na época que ele foi fazer a prova da OAB, eu dei aula sobre imunidade parlamentar para o Samuel, eu acho que naquele momento ele lembrava, ele só não soube explicar aqui. Mas o deputado, quando a gente fala de imunidade parlamentar, a gente fala, se ele agir da forma como qualquer pessoa age, ele não precisaria criar um dispositivo constitucional falando da imunidade. É para palavrão. Inclusive, isso já foi decidido pelo STF. A Suprema Corte já decidiu que palavrões não pode ter condão de querer caçar o mandato de um deputado. Então, ela agiu dentro, coberta, protegida pela Constituição Federal. Embora muitas atitudes dessa parlamentar eu não concordo. Eu já fiz muitas críticas com algumas atitudes e eu volto a dizer, ser da direita não significa que tu vai proteger ou vai falar bem de qualquer pessoa que é da direita, não. Se errar, a gente vai chegar aqui claramente e falar, errou, e acabou. A gente não tem paixão por político. A direita gente erra? tem paixão pelo Brasil, pelas pessoas, não por político. Conclua. Todo mundo erra, Arnaldo, todo mundo erra.